Nos encontramos em Masechet Moed Katan. Nós tínhamos estudado que o Talmud estava dividido em sessões, grandes sessões chamadas de Sedarim, de ordens. Moed Katan, na verdade, tem um Seder de Moed, de todo que seria ocasiões especiais, datas, e Moed seria todo uma data festiva, um Moed. Mas nossos sábios chamaram a Mishnah de Moed Katan, um Moed pequeno. Por que Moed pequeno? Na verdade, a questão é simples. Quando nós chamamos de Moed Katan, para distinguir como chama? Da parte do Talmud chamada Moed. Então, por essa razão que é chamada de Moed Katan, pequeno Moed. Isso, de forma geral, nossos sábios nos explicam. Moed é uma data que tem uma conotação de um período sagrado, como nós vamos ver daqui a pouco. E temos datas especiais no judaísmo, no calendário judaico, que merecem uma atenção especial. Por quê? Pelo seu sentido, seu significado, o que eles representam e quais são os compromissos, por assim dizer, direitos e obrigações que temos em cada um desses tempos. Por essa razão, que inclusive nós terminamos agora de estudar Masechet Megillah, com as leis de Purim, antes de Purim, e como estamos nas vésperas de Pesach praticamente, quando nós vamos, seria apropriado talvez estudar o Tratado de Pesachim. Mas o Tratado de Pesachim é cumprido e não íamos terminar a tempo. E em Pesach temos Chol HaMoed, por essa razão que achei prudente estudarmos as leis de Chol HaMoed antes de que chegue Pesach, e dessa maneira vamos conseguir terminar de estudar toda essa matéria antes de Pesach. Uma questão interessante, essa Mishnah também em alguns lugares é chamada de Mashkin. Por quê? Porque começa o primeiro capítulo justamente com a expressão Mashkin. Assim, nossos sábios trazem para como chama, separar do Tratado de Moed. Eu não expliquei no início, hoje vamos fazer uma introdução em geral, porque o tema Chol HaMoed é um tema muito confuso para a maioria das pessoas. Por quê? Porque o próprio nome diz Chol HaMoed. O que significa Chol HaMoed? Chol é profano e Moed são datas, como falamos, com conotação sagrada. Fazem, como chama, alusão a uma santidade, que são festividades. Então, por um lado, chamamos que são Chol, profano, e por outro lado, data sagrada. Então, como fica isto daqui? Então, isso daqui vamos ver algumas questões interessantes que nós vamos estudar. Contudo, vamos entender, nós temos duas vezes períodos de Chol HaMoed no ano. Uma vez em Pesach e outra vez em Sukkot. Em Pesach, são 5 dias de Chol HaMoed na terra de Israel e 4 dias fora de Israel. Por quê? Vamos explicar isto. Em Israel, Pesach são 7 dias. E a Torá estabelece que o primeiro dia e o último dia de Pesach são Yom Tov. Então, fica no meio 5 dias que são Chol HaMoed. Fora de Israel, nossos sábios acrescentaram mais um dia para Pesach. Ou seja, fora de Israel nós comemoramos 8 dias de Pesach. Sendo que os 2 primeiros e os 2 últimos são Yom Tov. Então, na prática, depois tem 4 dias de Chol HaMoed no meio. Isso traz implicâncias, diferenças entre Israel e fora de Israel, em quanto ao calendário, em quanto a leituras da Torá, por exemplo. Porque temos leituras da Torá diferentes. Porque no segundo dia de Pesach, aqui fora de Israel, por exemplo, no Brasil, Austrália, onde for, fora de Israel, o segundo dia de Pesach será Yom Tov, e em Israel será Chol HaMoed. Então, nós temos uma leitura da Torá especial de Yom Tov e eles têm de Chol HaMoed. Só para entender
esse funcionamento do calendário. Por outro lado, nós temos em Sukkot, que Sukkot são celebrados também 7 dias de Sukkot e 8º dia de Shmini Atzeret, só que Sukkot somente o 1º dia de Yom Tov. O 8º dia já é Yom Tov novamente, mas é não pertencente a Sukkot, sino Shmini Atzeret, que é um Yom Tov separado. Consequentemente, em Israel, quantos dias temos de Chol HaMoed? 6 dias. Quando nós vamos ver nosso calendário fora de Israel, temos na prática quantos dias entre Sukkot e Shmini Atzeret? 9 dias, porque acrescentamos um dia de Yom Tov no final. E temos 2 dias de Yom Tov no início e 2 dias de Yom Tov no final. Nos fica fora de Israel, então, 5 dias de Chol HaMoed, enquanto que em Israel nós vimos são 6 dias de Chol HaMoed. Está claro? Isso daqui, só vamos ver no calendário, fica fácil de mostrar. Nós estamos aqui em Pesach, se vocês observam, este ano. Então, começa Yom Tov aqui no domingo, no dia 28 de março, e vamos ter, vocês veem, cinza, 29, 30, 31, 3 dias de Chol HaMoed, e mais 2 dias de Chol HaMoed aqui. São 5 dias de Chol HaMoed. E depois vamos ter Yom Tov novamente, aqui no sábado e no domingo. 2 dias de Yom Tov. Está claro? Isso aqui em Pesach. Vamos mostrar em Sukkot, só para ilustrar e ficar mais claro, mais fácil de entender. Estamos aqui em 29, então, mês de setembro. Então, temos aqui setembro. Sukkot, de fato, começará aqui, que na prática saiu um erro técnico, porque deveria estar na azul, porque é Yom Tov, mas está Yom Tov primeiro e segundo dia, certo? E depois botei aqui Yom Tov, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Os 2 dias, certo? Então, vou ter 2 dias de Yom Tov aí, vai me ficar 5 dias de Chol HaMoed, 23, 24, 25 e 26. E, perdão, e mais um dia de Chol HaMoed, 23, 24, 25, 26 e 27, que vai ser o Shana Rabbah. O Shana Rabbah tem um nome especial, mas também Chol HaMoed Sukkot. Na reza é como todo Chol HaMoed Sukkot, a leitura da Torá, obviamente, é diferente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ótimo. O Bruno está escrevendo aqui que no Galut são 4 dias de Chol HaMoed em Pesach, como falamos antes. Ok? Então, visto essa pequena introdução, ok? Acho que consegui resolver um pouco o problema aqui. Vamos lá. Então, a internet já voltou, está melhor. Então, na prática, contudo, na prática, nós temos basicamente alguns períodos. Eu quero ler junto com vocês a introdução que consta aqui no livro que vocês receberam, a partir da página 15. Por favor, pegar na página 15. Então, vamos ler em conjunto para poder ficar mais fácil a compreensão do material. Ok? Diz assim a Mishnah, diz assim a introdução, perdão. Os dias sagrados do ano são de 2 tipos, Shabbat e Yom Kippur. Por um lado, que na verdade, durante os quais todos os trabalhos
chamado, a palavra trabalho entenda-se melachá, por trabalho, transformação, etc. E são proibidos totalmente. E isso por um lado, e por outro lado temos Yom Tov, nos quais temos Pesach, Shavuot e Sukkot, Rosh Hashanah, e durante os quais atividades necessárias para o preparo de alimentos são permitidas, mesmo que elas envolvam melachá. Por exemplo, cozinhar. Isso está analisado em detalhe no Tratado de Beitzá, como menciona aqui, certo? Que traz as leis de Yom Tov. Contudo, na prática, Yom Tov a Torá permitiu que a gente pode fazer e é ser lachem, será feito para vocês, então o que você precisa será permitido. Vamos lá. No entanto, as festividades de Pesach e Sukkot, como mencionamos antes, são elas mesmas divididas em dois períodos diferentes de santidade. O primeiro e o último dia de cada festividade na terra de Israel, e dois primeiros e dois últimos fora de Israel, tem a santidade completa de um Yom Tov, no qual fazer melachá é proibido. Ou seja, trabalhar é proibido. Ligar a luz é proibido. Acender um fogo é proibido. Nós acabamos de falar que para cozinhar em Yom Tov é permitido. No caso, não pode acender o fogo, você pode transportar o fogo. Ou seja, pegar de uma vela que está acesa. Desta vela acender um palito. E esse palito aceso levar até a boca do fogão e acender a boca do fogão, isso é permitido. Ok? Então, na prática, Yom Tov é proibido fazer melachá, exceto para o que é necessário para o preparo de alimentos. Isto é a lei de Yom Tov. E tem os dias intermediários, 5 no caso de Pesach na terra de Israel e 6 para Sukkot, que são os chamados durante os quais a maioria das melachot é permitida. A maioria, não todas. Nós já vamos ver isto. A maioria dos trabalhos são permitidos e estes dias intermediários são conhecidos como Chol HaMoed, literalmente o período mundano da festividade. Ou seja, é festividade, mas é mundano, é Chol, profano, mas é Moed, é data festiva. E são esses dias e suas leis que formam o assunto do Tratado Moed Katan, literalmente festividade menor. Ok? Vamos lá. Então, na prática, vamos continuar com as leis específicas de Chol HaMoed. Chol HaMoed, ao contrário da impressão popular, Chol HaMoed é um período sagrado. Está tudo bem, pessoal? Está me vendo bem? Ok. Então, Chol HaMoed é um período sagrado, embora não tão sagrado quanto o primeiro e último dia de Yom Tov, em Israel. E fora de Israel, 2 dias antes, 2 dias no início e 2 no final. Desculpem, sinto que meu computador está desligando e ligando direto, não sei. E muitas atividades são proibidas durante esse período. Algumas são proibidas por questões de melachá, outras porque elas poderiam fazer com que o Chol HaMoed perdesse o senso de santidade e fariam com que parecessem dias de trabalho comum. Ou seja, a pessoa pode se envolver no trabalho de forma tal de ele simplesmente nem perceber que estamos numa época festiva. Então, as leis de Chol HaMoed estão enraizadas no princípio de que a melachá deveria ser proibida também durante Chol HaMoed.
e são permitidas apenas para fins específicos, porque a gente não aguentaria 7 dias direto de Yom Tov, ou 8 dias direto de Yom Tov em Sukkot. Obviamente, tudo que é permitido durante o primeiro e último dia de Yom Tov, também é permitido em Chol HaMoed. Além disso, a melachá é permitida em 5 situações básicas. Ou já tem uma regra de 5 situações, que se o trabalho se enquadra nestas 5 situações, a pessoa pode trabalhar em Chol HaMoed. Se não se enquadra nessas 5 regras, o trabalho em Chol HaMoed será proibido. Está claro? Espero que esteja claro para o resto também. Ochel Nefesh, alimento para consumo humano. Uma pessoa pode preparar alimento em Chol HaMoed para ser consumido na própria festividade, ou seja, ou no próprio dia de Chol HaMoed, ou para o último dia de Yom Tov. Vamos imaginar que estamos em Sukkot, vamos esquecer um pouquinho de Pesach, porque Pesach tem as leis de Pesach, etc. Mas em Chol HaMoed Sukkot, estou na metade de Sukkot, a mulher não trabalha, está em casa, sei lá o quê, está chovendo, nem vai para Sukkot, não vai sair para passear. Então a mulher diz, sabe o que? Semana que vem vai ter o aniversário do meu marido, do meu filho, sei lá o quê. Vou aproveitar e vou cozinhar adiantar o cardápio e começar a cozinhar para aquela ocasião. Nos ensina aqui, isso é proibido. Não pode se fazer isso daqui de forma nenhuma. Por quê? Porque eu não posso, no Chol HaMoed, cozinhar para depois. Eu posso só para o próprio Chol HaMoed, ou para os últimos dias de Yom Tov. Mas não para depois. Mesmo aquelas melachot, mesmo aqueles trabalhos proibidos em Yom Tov para a preparação de alimentos, certo? Aqueles trabalhos que em Yom Tov não posso fazer, são permitidas em Chol HaMoed. Por exemplo, batedeira, utilizar aparelhos elétricos. Yom Tov não posso, em Chol HaMoed poderei. Aqui diz, essa categoria inclui a preparação direta do item a ser consumido como colheita, moagem e captura. Não posso fazer isso em Yom Tov. Atos preliminares que permitem a preparação real dos alimentos, como a construção de um forno. Ou seja, por exemplo, como falamos, a batedeira, ralar, moer, etc., não poderia ser feito. Ok? Então, essa é a primeira categoria. Alimento para as pessoas é permitido sem problema nenhum, com todos os estágios prévios, mesmo se eu preciso, posso ir colher, colhi, posso moer, depois de moer, posso fazer o que eu precisar. Ok? Então, Chol HaMoed me permite fazer isso sem problema nenhum. Em relação agora a uma segunda categoria, falamos que eram 5, temos Tzorchei HaMoed, atividades que são em função e para a necessidade da própria festividade. Por exemplo, diz assim, atividades que preenchem as necessidades de uma pessoa ou aumentam seu prazer durante a festividade. Por exemplo, em Yom Tov, eu tenho algo que me dá prazer, eu posso fazer, vou sair passear, eu posso. Se o trabalho não requer habilidade, se o que estou fazendo não é algo muito específico que requer algum tipo de capacidade específica profissional ou algo assim, certo? Que pode ser feito de uma maneira normal. Então, nesse caso, não tem problema nenhum. Eu poderei fazer sem problema. Ok? No entanto, se o trabalho exigir um certo grau de habilidade, se o trabalho exigir que eu tenho que ter uma capacidade ou uma habilidade manual, etc., por exemplo, carpintaria, costuras,
ok? Ou coisa assim. Isso não poderá ser feito em estilo profissional, mas ser humano. Por exemplo, eu vou precisar costurar uma calça. Então, não posso levar uma costureira ou fazer aquela costura caprichada, etc. Tem que fazer do jeito de poder usar, mas não no capricho principal. Por quê? O trabalho considerado não profissional, se for realizado por uma pessoa não qualificada ou por um artesão que faz uma mudança, chamamos de shinui, que transforma seu trabalho no de um amador, aí poderá ser feito. Ok? Caso contrário, não poderá ser feito. Terceira questão. Davar a Aved. Estamos tratando de trabalhar com um produto que se estraga. Por exemplo, você trabalha com verduras e legumes, com peixe. Algo que se eu não vou trabalhar com isso, não vou comercializar, vai se estragar. Então o prejuízo será muito grande. Isso não poderá ser feito. Não posso, nesse caso, me dedicar a trabalhar com isso. Agora, se é algo que vai estragar, que corre o risco de se estragar, como diz aqui, é permitido fazer o trabalho necessário para evitar uma perda monetária, como danos à propriedade ou, como falamos, trabalho com legumes, verduras, etc. Tzorchei Rabim, necessidade da comunidade, do público. Aqui também diz, melachot que beneficiam o público são permitidas em Hol HaMoed. O trabalho que vem beneficiar ao público é permitido em Hol HaMoed. Sejam elas necessárias ou não para a festividade, não interessa. Uma vez que é em função da comunidade, então, por exemplo, vamos dizer, a sinagoga vai inaugurar ou vai precisar alguma coisa, então preciso fazer pela comunidade. Então poderei fazer. Se, no entanto, o trabalho não for necessário até depois do festival, já é algo que eu vou ter que fazer depois, então deverá ser feito de maneira não qualificada, melhor não chamar um profissional, digamos. E a quinta categoria, um trabalhador que não tem o que comer. Hoje a pessoa, estamos falando daqui de alguém que o trabalho é o seu sustento, e ele, caso contrário, não vai ter como sustentar sua família, como prover sua família de suas necessidades básicas. Uma pessoa que não tem comida pode trabalhar em Hol HaMoed para ganhar dinheiro para comprar o que precisa. Ela não é obrigada a vender seus bens pessoais, fazer penhorar ou vender alguma coisa que ele dispõe, que ele tem. Ele pode trabalhar sem problema nenhum, simplesmente porque a sua necessidade, nesse caso, seria considerado algo que pode se estragar. Ok? Então, fatores que proíbem o trabalho em Hol HaMoed, mesmo o trabalho realizado para qualquer um dos propósitos descritos acima, pode ser proibido em uma das seguintes circunstâncias. Então, mesmo assim, pode ter circunstâncias que proibimos. Vamos lá. Tem uma tircha yeterá, um grande esforço. O trabalho que envolve grande esforço é proibido em Hol HaMoed. Ok? Ou, por exemplo, em Befarhésia, em uma cena pública, algo que se faz, acontece aos olhos de todo mundo. Se uma pessoa que faz o trabalho permitido pode ser suspeita aos olhos do público de violar as leis de Hol HaMoed, é preferível e às vezes obrigatório fazer o trabalho em um ambiente privado. Ou seja, se as pessoas não vão entender que você está necessitado ou que você trabalha com algo que vai estragar e tudo mais, então não faça na frente de casa, faz dentro de casa, que as pessoas não te vejam fazendo. Já mantenham a aparência. Depois também Melachot HaMoed, quando você agenda um trabalho, certo, para Hol HaMoed, se uma pessoa for capaz de fazer seu trabalho antes ou depois da festividade, só que ele decide fazer Hol HaMoed, recebi férias na empresa. Então, vou aproveitar e fazer nas férias.
certo? Mas se fazer em Hol HaMoed, é proibido fazer em Hol HaMoed. Por quê? Aquilo que falamos no início. A pessoa está menosprezando a festividade e, entre aspas, essa pequena dose de santidade que essa data tem. E, por último, tem o trabalho que, por contrato, deve Sichrut. Ou seja, mesmo o trabalho permitido não pode ser feito mediante pagamento, exceto no caso de um trabalhador que precisa de dinheiro para comer, como já falamos anteriormente. E, por último, temos as leis de luto, que seria a última parte, a segunda parte do terceiro capítulo deste tratado, aborda longamente as leis de luto, essencialmente de como elas são observadas em Yom Tov e durante Hol HaMoed. Uma introdução a essas leis aparece no início da Mishnah 5 daquele capítulo, do terceiro capítulo. Importante esclarecer que também uma pessoa que está de luto tem certos trabalhos que ela é proibida de fazer durante o período de luto de Shiva, entendeu? Então vamos ver aí um certo paralelismo por isso. Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos parar por aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente inicia a primeira Mishnah e isso fica como introdução do tratado de Moed Katan.